Judith Viorst. Perdas necessárias. Editora Melhoramentos. 33ª edição. Terceira parte. Conexões imperfeitas. Abre aspas. Todos nós chamamos sem cessar, através dos abismos incalculáveis que nos separam. Fecha aspas. David Grayson. Capítulo 11. Sonhos e realidades. Abre aspas. A vida desperta é como um sonho sob controle. Fecha aspas. Crescer significa abandonar os mais queridos sonhos megalomaníacos da infância. Crescer significa saber que eles não podem ser realizados. Crescer significa adquirir a sabedoria e a habilidade para conseguir o que se deseja, dentro dos limites impostos pela realidade. Uma realidade que consiste de poderes diminuídos, liberdades restritas e, com as pessoas amadas, conexões imperfeitas. Uma realidade construída, em parte, sobre a aceitação das perdas necessárias. Contudo, embora repudiados, os desejos irrealizáveis insinuam-se em nós sorrateiramente, como sintomas, erros, acidentes e lapsos de memória, como lapsos de língua e de pena, como acidentes, pois não derrubaríamos sopa no vestido branco da nossa rival de propósito. Isso seria um mal feito. E como os sonhos que sonhamos, de dia e de noite. Embora sejamos adultos, os desejos proibidos e impossíveis da infância continuam a insistir por uma gratificação. Os devaneios e fantasias são um dos meios de gratificação desses desejos. Nas fantasias, os desejos podem sempre se tornar realidade. Esse faz de conta consciente expressa as preocupações diferentes da vida diária, mas está também ligado ao consciente e a desejos antigos não satisfeitos. A fantasia pode ser a solução mágica, pode dar o final feliz do conto de fadas. Nas fantasias, fazemos o que queremos fazer. É agradável quando os filmes classe B, com finais do tipo "e eles viveram felizes para sempre", vagueiam por nosso consciente. Mas não são as únicas imagens nessa tela. Pois as fantasias incluem também a glória despudorada, o sexo da pior qualidade e o assassinato. E muitos de nós, recuando ante essas rápidas visões de desejos proibidos, às vezes nos sentimos culpados, envergonhados e com medo das nossas fantasias. Evelyn fala com constrangimento sobre uma fantasia que, segundo os psicanalistas, é bastante comum. Ela morre. A igreja está cheia para o serviço funerário e, abre aspas, um a um, os milhares de homens e mulheres cujas vidas eu toquei vão até o altar para dizer àquela multidão todas as coisas maravilhosas que fiz por eles. Fecha aspas. Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão generosa, somos tão gratos a ela. Na verdade, Evelyn, durante a sua vida, tem feito muitas coisas maravilhosas para muita gente. Uma vida que merece essa fantasia. Contudo, sente-se profundamente envergonhada e diz, abre aspas, isso revela claramente o quanto sou ávida por atenção e elogios e reconhecimento. Fecha aspas. Consideremos Ellen, por exemplo, uma mulher feliz no casamento, que escreveu um script completo tendo como artista principal Ted, que começa com um inocente encontro para o cinema,
quando o marido está fora da cidade e termina, não tão inocentemente, na cama com o colchão de água dele. Ela pergunta: será isso um adultério em pensamento? Será que todas as jovens casadas pensam nessas coisas? E até que ponto de aberração se pode chegar? Suponhamos que, além de Ted, seu companheiro de quarto também está na cama d'água. Ou Ted e sua irmã. Ou Ted e 3. Exatamente até onde se pode chegar nas fantasias? Muitas pessoas que aceitam fantasias sexuais estranhas talvez fiquem sobressaltadas com fantasias hostis, nas quais aquela mulher brilhante que invejam é reprovada na faculdade de Direito e seu cunhado rico e arrogante vai à falência e a bela mulher namoradeira da casa ao lado adoece com varíola. E todos os que as fazem ter medo, ciúmes, todos os que as ameaçam e as fazem sentir-se inferiores ou zangadas, sofrem represálias. A mulher de um marido infiel, na sua fantasia, o vê preso à cama com uma tuberculose de longa duração, só para que fique fora de ação, diz ela. Nada fatal. Porém, por mais difícil que seja fazer com que alguém admita isso, as fantasias hostis geralmente são fatais. Considerem a suave Amanda, modesta, com medo de competir, que, quando alguém a aborrece, deseja que esse alguém morra. Ela jamais se queixa nem se impõe, mas a Amanda é a própria companhia de assassino em suas fantasias, onde as imagens de vingança são sempre impiedosas, rápidas e permanentes. Considere Barry, o qual, sempre que a mulher o irrita ao máximo, entrega-se à agradável fantasia de como a vida seria doce se na primeira viagem aérea que sua mulher fizesse, o avião sofresse uma pane total. E considerem uma amável senhora como eu, no ano em que um garoto provocador de 12 anos estava perseguindo um dos meus filhos, que sempre chegava da escola extremamente abatido. Várias vezes, tenho de confessar, resolvi o problema mentalmente atirando o garoto provocador na frente de um caminhão. Se as fantasias ambiciosas fazem certas pessoas corar, se as fantasias sexuais as fazem corar e provocam um sentimento de culpa, as fantasias de violência e morte podem fazer as pessoas corar, sentir culpa e medo também. Esse medo está ligado ao que os psicanalistas chamam de pensamento mágico, a crença de que podemos controlar os acontecimentos com nossa mente, a crença que nas tribos primitivas é expressa por meio de alfinetes espetados em bonecos e nos tempos modernos pela emissão de vibrações negativas. A crença que muitas pessoas sofisticadas se espantam ao ver que aceitam. A crença de que pensamentos podem fazer mal, que pensamentos podem matar. Conheço uma mulher inteligente e equilibrada que teve sérios problemas com a mãe. Amargurada e zangada, brigando todos os dias, certa noite, quando ia de carro visitar a mãe, imaginou que ela havia sofrido um ataque cardíaco fatal. Quando chegou onde a mãe morava, uma ambulância passou por ela e parou, fazendo ranger os freios, na frente da casa de sua mãe. Paralisada de medo, ela viu 2 homens entrando apressadamente com a maca. E logo depois, eles saíram com o corpo da mulher que morava no apartamento acima de sua mãe. Disse ela, abre aspas, quando vi a ambulância, fiquei certa de que tinha provocado um ataque cardíaco em minha mãe.
E devo confessar que uma parte de mim acredita ainda, idiotamente, que minha mágica atacou aquela pobre mulher por engano. Fecha aspas. Antes de sorrir da tolice supersticiosa da minha amiga, pergunte a você mesmo: se tivesse que jurar pela vida de seus filhos que o que está dizendo é verdade, quando se trata de uma mentira, teria coragem de fazer o juramento? Eu sei que não conseguiria. Essa crença na realização de um desejo, na onipotência do pensamento, nos poderes maléficos e secretos do que pensamos, tem a ver com uma fase que todos nós atravessamos e da qual jamais nos libertamos completamente. Com suficiente sentimento de culpa por algum desejo terrível, ao vermos esse desejo se realizar realmente, encontramos milhares de explicações plausíveis. Freud escreve, abre aspas, é como se estivéssemos pensando mais ou menos isso. Então, afinal, é verdade que se pode matar uma pessoa apenas desejando que ela morra. Fecha aspas. Esse julgamento pode fazer com que tenhamos medo das nossas fantasias. Porém, mesmo quando não temos medo do que as fantasias causam, podemos ter medo do que elas significam, chocados por essas rápidas visões da nossa raiva, do nosso erotismo e da nossa grandiosidade. Representam essas fantasias nossa verdadeira realidade? Revelam a verdade do que somos? Respondendo às minhas perguntas, um psicanalista contou esta bela história. Era uma vez, num reino muito antigo, um famoso homem santo, famoso por seu coração generoso e seus atos de bondade. E o governante do reino, que respeitava o homem santo, mandou que um grande artista fizesse seu retrato. Num banquete formal, o artista deu o retrato de presente ao rei, mas, quando ao soar dos clarinhos o quadro foi descoberto, o rei ficou chocado ao ver o rosto que ele representava, o rosto de um homem santo, de forma selvagem, cruel e moralmente depravado. Isto é um ultraje, trovejou o rei, pronto para mandar decapitar o infeliz artista. Não, Siri, disse o homem santo. O retrato é verdadeiro. E então explicou. Vós estáis vendo o retrato do homem com quem tenho lutado a vida toda, para não ser igual a ele. O analista está dizendo que todos os homens, até o mais santo, têm impulsos contra os quais precisam lutar todos os dias. E se alguns ocorrem fora do nosso consciente, outros impulsos e desejos, às vezes sob a forma de pequenas vinhetas que chamamos fantasias, nos fazem dolorosamente conscientes da pessoa que tentamos não ser. Uma pessoa primitiva, exigente, amoral e infantil, às vezes preservada e contida nas nossas fantasias. Porém, os psicanalistas observam que a palavra crucial na frase acima é contida. Fantasias são contidas, não são ação. Reconhecer o eu primitivo não significa ser esse eu, pois as fantasias geralmente expressam aquilo que, na vida real, o indivíduo civilizou, atrelou, transformou e domou. Observam também que, com a nossa aprovação ou sem ela, na verdade, tudo vale nas fantasias. O que não significa, acrescentam eles, que nunca devemos nos preocupar com elas. Por exemplo, dizem os analistas,
Se as fantasias são persistentemente violentas e cruéis, e se as fantasias sexuais são completamente opostas à vida sexual real, convém procurar saber um pouco mais sobre os sentimentos de raiva ou os conflitos sexuais. E dizem também que, quando as fantasias servem como substitutas da vida, quando na verdade não há trabalho nem amor, apenas fantasias, é preciso saber por que se está vivendo dentro da própria cabeça e não no mundo. Entretanto, na maioria dos casos, dizem eles, quando é possível não sentir tanta culpa, tanta vergonha e medo das fantasias, elas podem ser uma fonte de libertação e de alívio. Basta reconhecê-las como essencialmente inofensivas. Reconhecê-las como substitutos daquilo que se precisa necessariamente perder. E usá-las para expressar e aproveitar o que não se pode ou não se ousa viver na vida real. Os devaneios conscientes que passam pela mente, quase sempre sem convite, trazem sugestões de um mundo subterrâneo feroz. No sono, porém, quando as restrições são parcialmente abandonadas, caminha-se muito mais perto desse mundo. Sonhando, regredimos no conteúdo e na forma, liberando desejos e processos primitivos da mente. Pois os sonhos são construídos com a linguagem vibrante e secreta do inconsciente. Nos sonhos, viajamos por um reino da mente cheio de contradições, onde as leis da realidade objetiva não se aplicam, onde imagens se transformam e se fundem, onde a relação entre causa e efeito é suspensa e onde o tempo, passado, presente e futuro, é um só. Uma multidão de sentimentos pode se concentrar nos sonhos numa única imagem, fundindo numa visão telescópica inúmeros significados. Abre aspas. Minha mãe estava falando, mas não com sua voz. Parecia a voz de minha irmã, e ela tinha cabelo vermelho, como minha outra irmã. Fecha aspas. Emoções intensas ligadas a desejos fortes, mas proibidos, são mudadas, deslocadas, transformando-se em algo inócuo, seguro. Abre aspas. Eu estava na casa onde morávamos quando meu irmão nasceu. Vi uma bola no chão, na minha frente, e dei um forte chute nela, em lugar de chutar o meu irmão. Fecha aspas. Preocupações básicas com nascimento, morte, sexo, o próprio corpo, membros da família, são representadas como símbolos universais ou por meio de outras metáforas visuais que às vezes parecem trocadilhos ridículos e impossíveis. Uma mulher sonha com um oficial alemão vestido com a farda das SS nazistas. Quando acorda, suas associações a levam à imagem da mãe autoritária, obrigando-a a escomer, exclamando em Yiddish, Es. O uso da condensação, do deslocamento e da representação visual chama-se trabalho de sonho. A parte lógica da mente adormecida, como um editor fazendo uma revisão num artigo de leitura difícil, desempenha também um papel na formação dos sonhos. Procura estabelecer uma certa ordem no caos. Com os estranhos fragmentos produzidos pelo sonho, ela cria uma imagem mais ou menos coerente. Essa é a imagem lembrada quando acordamos. Esse sonho do qual nos lembramos é o que Freud chama de conteúdo manifesto do sonho. O significado do sonho é o conteúdo latente. A interpretação dos sonhos exige a associação de quem sonha, as ideias e sentimentos evocados pelo sonho manifestado. Associação que, mais cedo ou mais tarde,
leva do sonho lembrado aos pensamentos inconscientes dos quais o sonho deriva. Consideremos, por exemplo, o sonho de Hugo. Abre aspas. Eu estava andando com um amigo. Chegamos ao açougue. O amigo foi embora. Vi o açougueiro lá dentro. Era cego. O açougue estava escuro, todo marrom. O açougueiro disse meu nome com o sotaque da zona teatral de Boston. Eu queria carne para meu gato. Embora fosse cego, ele cortou um pedaço de rim com uma faca muito afiada. Fecha aspas. Hugo, na psicanálise, começa a enfrentar um casamento infeliz. Por quê? Pergunta ele. Nunca percebi isso antes. Por que me deixei levar, como um avestruz com a cabeça enfiada na areia? O que exatamente eu tinha medo de ver? A cegueira do açougueiro, no sonho, faz com que Hugo a associe a sua recusa a ver a situação real. Abre aspas. Nada a ver, nada a ouvir, nada a saber. Esse sou eu, o açougueiro. Pica tudo, chacina tudo. Fecha aspas. E então a associação o leva a encarar de frente o que tinha medo de ver. Abre aspas. O açougueiro falava como um ator de teatro, lembra ele, que se chama Kill Bride, que numa tradução, Kill Bride seria matar a noiva. Nem todos os sonhos são tão claros. Usam muitos disfarces. Mas Freud diz que todo sonho contém um desejo. Diz que, por mais assustador ou triste que seja, o sonho sempre procura ser realizado. E diz também que está sempre ligado a desejos proibidos e impossíveis da infância. Os devaneios, e os sonhos também, permitem que desejos impossíveis se tornem realidade e podem mudar nosso modo de sentir. Pois, assim como o sonho de tomar uma cerveja pode evitar que o indivíduo se levante para tomar água durante a noite, fantasias que temos dormindo ou acordados, que satisfazem desejos não de todo permitidos, podem reduzir a urgência desses desejos. É realmente possível um certo grau de gratificação por meio de fantasias. Na verdade, as fantasias às vezes parecem quase reais. Porém, por mais persuasivas que sejam, por mais que gratifiquem, precisamos ser capazes de viver no mundo real adulto. Precisamos ser capazes de viver com a realidade. Não é tão ruim. Pois crescer não significa a morte de tudo que é bom e doce. Crescer não precisa ser o grande congelamento. E quando nos transformamos naquilo que chamarei pelo nome estranho de adulto saudável, com a sabedoria do adulto, suas forças e aptidões, poucos preferem voltar a ser criança, pois, como adultos saudáveis, podemos abandonar e ser abandonados. Podemos com segurança sobreviver sozinhos, mas somos capazes também de compromisso e de intimidade. Capazes de unir e separar, de sermos ao mesmo tempo íntimos e sozinhos, fazendo conexões em vários níveis de intensidade, estabelecendo elos amorosos que podem refletir os prazeres diversos de dependência, mutualidade, geratividade. Como adultos saudáveis, sentimos nosso eu digno de ser amado, valioso, genuíno. Sentimos a individualidade do nosso eu. Sentimos que somos únicos. E ao invés de ver o eu como a vítima passiva do mundo interior e exterior, manejada, desamparada e fraca,
reconhecemos o eu como agente responsável e força determinante da nossa vida. Como adultos saudáveis, podemos integrar as várias dimensões da nossa experiência humana, abandonando as simplificações da juventude insensível, tolerando a ambivalência, vendo a vida através de várias perspectivas. Descobrimos que o oposto de uma verdade importante pode ser outra verdade importante, e somos capazes de transformar fragmentos separados em um todo, aprendendo a ver os temas unificadores. Como adultos saudáveis, possuímos, além de uma consciência e, é claro, do sentimento de culpa, a capacidade para sentir remorso e para perdoar a nós próprios. Somos apenas refreados, não aleijados, pela nossa moralidade. Assim, continuamos livres para afirmar, conquistar, ganhar a competição e para saborear os complexos prazeres do sexo adulto. Como adultos saudáveis, podemos procurar e gozar nossos prazeres, mas podemos também enxergar e viver nossas dores. As adaptações construtivas e as defesas flexíveis permitem que alcancemos objetivos importantes. Aprendemos a conseguir o que queremos e repudiamos o proibido e o impossível, embora ainda, por meio das fantasias, nós sintonizemos nas suas exigências. Mas sabemos como diferenciar a realidade da fantasia e podemos ou conseguimos aceitar a realidade. E estamos dispostos a procurar a maior parte da nossa gratificação no mundo real. O que chamamos de teste da realidade começa com a frustração na primeira infância, quando se descobre que só desejar não realiza o que queremos, quando se descobre que fantasias não aquecem, não confortam, nem alimentam. Adquirimos o senso da realidade, isto é, somos capazes de dizer se alguma coisa existe realmente ou não, pois, por mais vívida que seja a imagem de gratificação criada, não passa de uma imagem da mente e não uma presença viva no quarto. O senso de realidade permite também uma avaliação relativamente exata de nós mesmos e do mundo exterior. Aceitar a realidade significa aceitar as limitações e as falhas do mundo e as nossas. Significa também criar objetivos possíveis, compromissos e substitutos dos nossos desejos infantis, porque como adultos saudáveis, sabemos que a realidade não pode nos oferecer segurança perfeita nem amor incondicional. Porque como adultos saudáveis, sabemos que a realidade não pode nos fornecer tratamento especial ou controle absoluto. Porque, como adultos saudáveis, sabemos que a realidade não pode compensar os desapontamentos passados, os sofrimentos e as perdas. E porque, como adultos saudáveis, finalmente chegamos a compreender, no desempenho dos papéis de amigo, cônjuge, progenitor, a natureza limitada de todos os relacionamentos humanos. Porém, o problema com a idade adulta saudável é que poucos são consistentemente adultos. Além disso, nossos objetivos conscientes são muitas vezes sabotados inconscientemente, pois os desejos infantis que vemos às vezes nos sonhos ou nas fantasias exercem grande poder fora do nosso conhecimento consciente. E esses desejos infantis podem onerar nosso trabalho
e nosso amor com expectativas impossíveis. Exigindo demais das pessoas que amamos ou de nós mesmos, não estamos sendo quem realmente o é, os adultos saudáveis que devemos ser. Crescer exige tempo. E pode demorar muito aprender a equilibrar os sonhos com as realidades. Podemos levar muito tempo para aprender que a vida é, na melhor das hipóteses, um sonho sob controle, que a realidade é feita de conexões imperfeitas.